De volta aqui, como prometido lá na aba comodidade. Prometi trazer aqui aquele biquíni lá, que eu deixei a fotinha. Eu vou estar sempre deixando lá fotos de próximas peças que vai ter aqui no canal. Então, a gente vai fazer esse biquíni laranja, no tamanho P, que eu vou fazer o meu. Deixa eu caçar minha fita. Só pra me mostrar aqui, tamanho P. Aqui embaixo ficou com 15 centímetros, 15,5, né? E aqui pra cá, 16,5. Vou deixar na descrição do vídeo para os demais tamanhos, as outras medidas, tá bom? E a tonalidade também das cores, né? Para as flores, sabe aquele restinho que você tem? Então, não vou saber falar, vai pegar um novelo e tal, essas coisas. Não, mas é pouca linha, é muito pouca. Aquele é pequenininho e são 3 florezinhas dessa. E rapidinho, prático demais, tá bom? Já vou pedir também que você se inscreva no canal, deixa aquele joinha, deixa o seu comentário aí que eu vou estar respondendo. E se inscreva no canal. É isso. Então, para o meu tamanho P, se você for fazer o tamanho P também, vamos iniciar aqui fazendo 38 correntinhas, tamanho P. Para os outros tamanhos na descrição do vídeo, tá bom? 1, 2, 3, 4, 38 correntinhas. Fiz aqui 38 correntinhas, vou segurar aqui, né, e fazer mais 3 correntinhas. 3 correntinhas, enrolo o fio na agulha e volto aqui onde eu segurei, fazendo para cada correntinha um ponto alto. Lembrando que o meu é alongado, mas você pode estar fazendo aí com seu ponto alto normal. Para cada correntinha de base, eu vou estar fazendo um ponto alto, sem aumento e sem diminuição. Cheguei aqui, tá faltando apenas uma correntinha aqui, né? Vou puxar meu último ponto alto e finalizei a primeira carreira. Um ponto alto para cada correntinha de base. Agora eu vou subir 2 correntinhas, enrolo o fio na agulha, viro o meu trabalho e no próximo ponto aqui vou puxar um ponto alto. 2 correntinhas aqui porque a gente vai começar a trabalhar com diminuições no início e no fim da carreirinha. E vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base. Nossas diminuições vai ser no começo e no fim. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no finalzinho. Quando tiver faltando 2 pontos altos aqui, eu volto que é para fazer uma diminuição. Cheguei aqui no final, falta apenas aqui dois pontinhos de base para mim estar finalizando. Então, aqui eu vou fazer uma diminuição. Vou fazer aqui um ponto alto, mas a última correntinha eu vou deixar na agulha, tá bom? Tenho 2 correntinhas aqui na agulha e vou puxar o próximo aqui no próximo ponto de base. Quando eu tiver com 3 argolinhas na agulha, eu vou puxar todos de uma vez. Fiz uma diminuição. Próxima carreirinha. 2 correntinhas, enrolo o fio na agulha. Viro o meu trabalho. Próximo pontinho aqui, puxo um ponto alto. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui e volto novamente com vocês quando estiver faltando lá 2 pontos altos para poder finalizar a carreirinha. De volta, falta aqui 2 pontos aqui no finalzinho, então eu vou fazer aquele mesmo esquema de diminuição. Puxo o meu ponto alto, deixo a última argolinha na agulha, tenho 2 argolas, vou para o próximo. E quando eu tô com 3 argolinhas na agulha, eu faço aqui, puxo e faço uma diminuição. A gente vai trabalhar 6 carreirinhas dessa forma, tá bom? O mesmo início, o mesmo final. Sempre iniciando com 2 correntinhas e no próximo um ponto alto. E essa finalizando com essa diminuição que eu acabei de fazer pra vocês. 6 carreirinhas. Eu já fiz 1, 2, 3, eu vou fazer mais 3 e daí eu volto com vocês. Se ficar alguma dúvida, é só ir voltando o vídeo, tá bom? É da mesma forma, que é dessa diminuição, né? No início e no final.
Fiz aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras que eu falei que era para ter feito com aquela diminuição no início e no final. Feito isso, a gente vai continuar da mesma forma, iniciando e terminando da mesma forma, né? Tenho 2 correntinhas. Fiz aqui as 6 carreiras que eu falei para fazer, daquela forma, sempre com diminuição no final e no início da carreira, né? Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai continuar da mesma forma no início e no final, com uma pequena diferença aqui no meio. Feito isso, né, vou fazer 2 correntinhas. Como eu disse, o começo e o fim das carreirinhas vai ser do mesmo jeito. No próximo ponto, eu vou puxar aqui um ponto alto. A diferença é que a gente vai fazer 2 diminuições no decorrer dessa carreira aqui no meio. Então, vou ficar com 4 diminuições. Uma diminuição, aqui no meio vão ser 2 e aqui no final sempre vai ter uma diminuição. Não precisa especificamente ter um lugar certo. O importante é que tenha 4 diminuições a partir da 7ª carreira. Então, aqui eu já trabalhei alguns pontos altos, né, sobre os pontos altos de base, puxei ponto alto, e aqui eu já vou fazer uma diminuição, né? Que é deixando sempre a última corrente, a última argolinha do ponto na agulha. Tenho duas argolinhas, vou puxar o próximo. Tenho 3 argolinhas aqui e vou puxar todos de uma vez. Fiz uma diminuição. Eu tenho que ter 4 diminuições. Já fiz 2, né? Uma lá no início e uma agora. Vou trabalhar aqui mais alguns pontos altos, né? Ponto alto sobre ponto alto, para mim estar fazendo a minha terceira diminuição. Vou fazer ela mais aqui próximo do final. Agora eu vou trabalhar de novo a minha terceira diminuição, da mesma forma, né? Deixando a última argolinha na agulha. Vou puxar aqui o próximo e puxo, quando tô com 3 argolinhas, puxo tudo de uma vez. Fiz minha terceira diminuição. Agora eu sei que a minha quarta e última diminuição dessa carreira vai ser aquela lá do final da carreirinha, tá bom? Trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no finalzinho. Tô chegando aqui no meu final, mas esse... Cheguei no meu final, né? Que falta 2 pontos de base aqui. Vou fazer novamente uma diminuição. E pronto, ficou dessa forma. Tá ficando dessa forma. Próxima carreira é do mesmo jeito. Início igual, final igual e 2 diminuições no decorrer da carreirinha. Também 4 diminuições. Vou fazer aqui 2 correntinhas, viro o meu trabalho, puxo ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui no meio vou fazer 2 diminuições também. A partir de agora, desse jeito, né? Ponto alto sobre ponto alto e faço 2 diminuições no meio, no intervalo aqui, né? De uma diminuição para outra. Deixa eu só ver aqui quantas carreirinhas eu trabalhei dessa forma. Então, falei anteriormente que ia ver quantas carreirinhas eu ia trabalhar daquela forma, com 4 diminuições. Então, eu trabalhei. Aqui foi onde eu comecei, eu coloquei o meu marcador. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 carreiras daquela forma, tá bom? De 4 diminuições. A 6ª carreira, eu fiz só uma diminuição no meio. Ficou só 3 diminuições. Uma no início, uma no meio e uma no final, tá bom? A 5ª carreira, porque é pra ele ir... ficando fininho aqui na parte de cima, que é para poder, né, fazer a próxima carreira aqui, né? Vou iniciar da mesma forma que eu estava iniciando as outras, com uma diminuição. Já me resta apenas aqui 1, 2, 3 pontos de base. Eu sei que os 2 últimos eu vou usar para fazer uma diminuição, então esse aqui eu vou trabalhar ele sozinho, né?
puxo um ponto alto e aqui eu vou trabalhar outra diminuição. Me restou para a próxima carreira apenas 1, 2, 3 pontos de base, tá vendo? 1, 2 correntinhas. Vou fazer esses 3 pontos aqui todos juntos. Puxo um ponto alto, deixo o último na linha. Próximo aqui também vou puxar um ponto alto, deixando a última laçadinha na agulha, perdão. Fiquei com três argolinhas na agulha. Puxo todas de uma vez e finalizei aqui a minha parte, né, do biquíni de uma lateral. Lembrando que tem que fazer duas, né? Fez uma dessa, faça a segunda. Mas só que não dá falta alguns detalhes pra gente terminar. Pra aí sim dar o pontapé inicial pra tá fazendo a nossa outra, o nosso outro lado. Vou fazer aqui uma correntinha, vou puxar, pode cortar o fio que a gente volta pra fazer o acabamento. O fio na agulha, agora eu vou trabalhar aqui onde eu vou passar, na parte de baixo, onde eu vou passar a minha cordinha do cortininha, né? Aquele modelo cortininha. Então, eu vou colocar aqui, não tá focando. Vou colocar meu fio aqui bem no início. E vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Enrolo o fio na agulha. Vou saltar um de base. No próximo eu vou puxar um ponto alto. É uma carreirinha de pontos altos separados por uma correntinha, saltando um de base. Fiz uma correntinha, vou saltar um de base, no próximo eu vou puxar um ponto alto. Uma correntinha, salto um de base, no próximo eu vou puxar um ponto alto. Salto um de base, no próximo vou fazer esse processo dessa carreirinha até chegar lá no meu final, né? Que é para ele ficar esse trabalhinho aqui. Um ponto alto separado de uma correntinha, salta uma correntinha de base e segue fazendo dessa forma. Trabalhei aqui, tô chegando aqui no final, vou puxar aqui o meu último ponto alto aqui no cantinho. Ficou da seguinte forma. Agora eu vou dar uma correntinha, subir uma correntinha e vou fazer agora o acabamento em pontos baixos. Aqui nessa lateral de ponto alto, eu vou fazer 3 pontos baixos. Fiz 2 e 3 pontos baixos aqui no meio. Um ponto baixo. E aqui dentro desses pontos altos de lateral, sempre são 3 pontos baixos. 2, vou puxar mais um e 3. Aqui no meio sempre vai ser um. Tá vendo? Dessa forma. Vou fazer puxar mais outro, 3. Aqui no meio eu sei que vai ter sempre um, dessa forma. Façam até chegar aqui na parte de cima, esse acabamento de ponto baixo. Quando chegar aqui em cima eu volto com vocês, tá bom? E aqui na minha pontinha, então só pra mostrar aqui que bem naquele ponto de basezinho que ficou na parte de cima, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo espaço, tá bom? E vou seguir fazendo e escondendo já esse fiozinho que eu cortei aqui, já vou aproveitar para mim ir escondendo ele, tá bom? Volte, continue fazendo a mesma coisa até chegar aqui nessa lateral, daí eu volto pra gente estar trabalhando juntos novamente. Cheguei aqui no final, já vou passar a trabalhar aqui dentro desse ponto alto de início, né? Que são 3 pontos baixos aqui dentro. E mais um, 4 e mais um 5. Lembra que a gente começou aqui com 5 correntinhas. Então, 5 pontos baixos. Um ponto baixo em cima do ponto alto. E aí, nessas correntinhas de separação, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Na divisãozinha que tem uma correntinha, também um ponto baixo. Vou seguir fazendo dessa forma até chegar aqui no finalzinho onde a gente começou a nossa carreira. Cheguei aqui no finalzinho, né, da minha carreira, então eu vou fazer aqui onde eu iniciei, um ponto baixíssimo.
uma correntinha e posso cortar o meu fio, que aqui já tá finalizado. A nossa lateralzinha, tá bom? Aqui. Agora, a gente vai trabalhar a nossa alça. Fio na agulha. Aqui bem em cima, lembra que a gente deixou 2 pontos baixos. Vou procurar esses 2 pontos baixos aqui de cima, que foi bem naquela curvinha, e no primeiro eu vou colocar o meu fio. E vou fazer correntinhas, né? Correntinhas do tamanho que achar que for, que já dá pra estar amarrando no pescoço. Correntinhas, façam correntinhas aí, que daí a gente vai voltar fazendo pontos baixos nela. Esse aqui é um tamanho que pra mim já tá bom, não gosto do pescoço, da corda do pescoço muito grande não, deu de amarrar, pra mim tá ótimo. Então eu fiz aqui um tamanho bom, e você faz a sua aí também, pra quem gosta grande faz grande, quem gosta médio faz médio, e assim vai. Feito isso, eu vou dar mais uma correntinha e vou contar 1, 2 na minha terceira e vou fazer ponto baixo. Vou fazendo ponto baixo para cada pontinho de base, para cada correntinha, eu vou fazendo pontos baixos, para ela ficar assim, mais grossinha. E vou fazer até chegar lá no meu finalzinho, tá bom? Cheguei aqui no finalzinho e vou puxar um ponto baixíssimo aqui naquela minha segunda correntinha, que eu deixei aqui já propositalmente mesmo para ficar dessa forma. Puxei, não focou. Fazer novamente, que eu não sei se focou ou não. Chega aqui na minha última correntinha, fiz aqui, vou naquela minha, são 2 correntinhas que eu deixei aqui, 2 pontos baixos, perdão, justamente para quando eu voltasse com a alça, eu começasse em uma e terminasse na outra correntinha. Puxo, faço um ponto baixíssimo e posso já estar cortando meu fio e fazendo os meus arremates, tá bom? Ficou dessa forma. Façam 2, né? Um para cada lado. Façam novamente, que daí a gente vai voltar agora para fazer a nossa aplicação da florzinha. Fazer a nossa florzinha de margarida, eu escolhi 2 tons de amarelo, um mais forte e um mais claro, tá vendo? Um é mais forte, outro é mais claro, pro miolinho. Fica aí né, opcional, mas eu usei 2 tons, pode usar só um, pode usar outra cor, fica a critério de vocês. Anel mágico, puxa aqui o meu fio e vou fazer 12 pontos baixos, uma correntinha, e aqui dentro eu vou fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz 12 pontos baixos, vou dar uma puxada, fechou meu anel mágico. Ficou esse círculozinho. Vou aqui no meu primeiro ponto baixo. Aqui é onde eu comecei, vou fazer um ponto baixíssimo. Cortar o meu fio, que eu volto com a minha segunda cor de amarelo, tá bom? Com o meu tom de amarelo mais claro, eu vou fazer agora aumentos aqui. Tá bom? Vou escolher um ponto baixo aqui, vou colocar o meu fio. Coloquei, vou dar uma correntinha e aqui mesmo eu já vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço. Para cada ponto de base aqui, eu vou estar colocando 2 pontos baixos. Se antes a gente tinha 12, agora a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos no mesmo espaço, 2 pontos baixos. E dessa forma a gente vai fazer até chegar lá no final. Cheguei aqui no meu finalzinho, vou finalizar da forma que eu finalizei a primeira, né? É só procurar onde eu comecei, fazer um ponto baixíssimo. Eu costumo fazer mais uma correntinha para ficar bem apertadinho, daí eu corto o fio, faço os arremates. Façam 3, não tá focando. Façam 3 dessa daqui, que a gente vai precisar de 3 margaridas, né? Então façam mais 2 miolinhos desse, que serão 3 florzinhas. Agora a gente vai trabalhar na cor branca. E o vizinho tá ali batendo. Na cor branca eu vou pegar aqui qualquer, né, vou começar em qualquer ponto baixo de base,
Vou colocar o meu fio, coloquei, fiz uma correntinha e aqui para cada ponto de base eu vou trabalhar um ponto baixo, que vai continuar com 24 pontos baixos agora na cor branca, sem aumento. É só continuar fazendo para cada ponto de base e puxar um ponto baixo até aqui o final. Cheguei aqui no meu final, finalizei da forma que eu finalizei as outras, procurei aonde eu comecei com meu ponto baixo, finalizei com um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas para o tamanho P. Para o tamanho M, você pode estar fazendo com 10. Tamanho G com 12, GG com 14, tá bom? Correntinhas, que é o tamanho da pétala. Então, eu fiz 8, vou segurar aqui a minha oitava e vou fazer mais 3. 1, 2, 3, é o que vai equivaler a um ponto alto. E volto aqui, né, conto 1, 2, 3, no meu quarto aqui eu vou puxar um ponto alto. E vou seguir fazendo para cada ponto de base, cada correntinha de base, eu vou fazendo um ponto alto. Ponto alto sobre aqui os nossos pontos de base, que é as correntinhas. Vou descer até o final. Já peço desculpa pela zoada ali, porque é difícil, mas a gente vence. Cheguei aqui, tá faltando apenas uma correntinha, tá vendo? Nessa última eu sempre vou fazer um meio ponto alto, tá bom? Faça um meio ponto alto. Salto uma correntinha aqui de base, na próxima eu faço um ponto baixíssimo. Ficou com uma pétala. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Fiz 8, vou segurar aqui e fazer mais 3. 2, 3. Conto, né? 1, 2, 3. Na minha quarta eu vou puxar ponto alto. E vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz a outra. Para cada correntinha eu vou puxar um ponto alto. Apenas na última correntinha que eu vou estar colocando um meio ponto alto. Lembrando que o meu é alongado, mas você pode estar fazendo aí com seu ponto baixo normal, que vai dar a mesma coisa, tá bom? Cheguei aqui na minha última. Cheguei na última, eu sei que eu vou fazer um meio ponto alto. Fiz um meio ponto alto. Vou saltar aqui um de base e no próximo eu puxo um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo dessa forma. Subo novamente 8 correntinhas, faço 3 correntinhas, que é o que vai valer a um ponto alto aqui de esquinazinha que vai dobrar para cá. Sigo fazendo ponto alto para cada correntinha, apenas na última eu faço meio ponto alto. Salto uma de base e na próxima eu puxo um ponto baixíssimo. Sigo novamente fazendo pétala por pétala até dar 12 pétalas, até chegar aqui, e no total vão ser 12 pétalas. Então, trabalhei aqui 3, 6, 9, 12 pétalas e cheguei aqui no meu final. Finalizei aqui como as outras, com um meio ponto alto e aqui salto um de base. No próximo eu vou fazer um ponto baixíssimo. Puxei aqui o meu ponto baixíssimo que enganchou, que deu a enganchada. Pronto, puxei aqui o meu ponto baixíssimo. Tenho aqui a minha flor com 12 pétalas, a minha margarida, tá vendo? Façam 3 dessas aqui, tá bom? E agora a gente volta, pode cortar o fio que a gente vai fazer a costura, que ela é costuradinha no nosso bojo. Para fazer a minha costura, eu vou usar a agulha de mão para tá fazendo, né, a aplicação. Você pode estar usando cola pano também, mas eu vou na costura porque eu tô sem a cola, tá bom? Mas a cola até é bem mais prático. Eu vou pegar aqui a minha flor, vou deixar livre essa carreirinha apenas, tá bom? Então, isso quer dizer que eu vou colocar ela daqui pra cima. Essa carreirinha aqui eu não vou usar. É só posicionar, como eu vou deixar essa carreira livre, eu coloco aqui uma pétala acima, posiciono aqui de forma que fique bonitinho, né, bem distribuída. E vou começar a fazer a minha... Vou também estar fazendo a união só nas pontinhas aqui. Fio na agulha, né? Dei um nozinho aqui. Vou pegar aqui, vou começar aqui, bem na parte de baixo. Então, eu vou unir só essa, só daqui pra cima. Eu vou começar, vou colocar aqui.
puxar aqui o meu fio e vou fazendo costuras assim, tá bom? Só na pontinha. Prefiro costurar apenas na pontinha. Na pontinha da pétala. Aqui pra mim já tá bom. Eu não vou nem cortar o fio, eu já vou passar pra próxima pétala, ó. Fica dessa forma aqui, mas como, né, vai ter um forro, não vou colocar bojo no meu, não. Você pode colocar, fica a seu critério. Eu particularmente não desapeguei desse negócio de querer aumentar o que não tem. E sem contar que é mais confortável, então eu prefiro estar usando as minhas coisas sem bojo. Coloco só um forro, às vezes nem bojo, nem forro eu não coloco. Nesse aqui mesmo talvez não seja nem necessário. Né? Vai uma questão de estética mesmo, porque vai ficar a costurinha aqui, mas é pra estar cobrindo essa costura. E como ele é de ponto cheio e ainda tem a florzinha por cima, não vai mostrar o biquinho não, eu creio que não, mostra não. Então fica aí mesmo a critério de vocês. E vou seguir fazendo dessa forma, até concluir as 12 pétalas. Não tá focando e eu tô aqui, ó, costurando apenas na pontinha aqui, ó, as pontinhas. Não corto o fio, passo para a próxima. Ó. Então, vou fazendo dessa forma até concluir as minhas 12 pétalas, tá bom? Aqui os meus dois ladinhos já pronto, olha que coisa linda. Muito lindo, nossa, eu tô apaixonada, quero um de cada cor. Vou separar aqui, deixar aqui de canto, né, que agora a gente vai estar fazendo. Vou deixar aqui um pouquinho aparecendo para ficar bonitinho. Fazer agora, né, a nossa fitinha para poder passar aqui. Nada mais, nada menos. Vai ser do que esse mesmo processo aqui de correntinhas voltando com ponto baixo. Coloquei o meu fio na agulha e vou fazer, né, correntinhas no tamanho que você achar melhor, que seja um tamanho suficiente para dar só um nó, um tamanho suficiente para dar um laço, um tamanho suficiente que seja para fazer aquela cruzada na parte da frente. Aí fica a seu critério. O meu eu vou fazer um tamanho normal, que dá para fazer um nó e um lacinho discreto nas costas, tá bom? Fiz aqui 1,15 m de correntinhas, tá bom? Para mim esse é o tamanho bom. Lembrando que esse é o tamanho P, né? Então, se os tamanhos são maiores, os outros tamanhos, caso estiverem fazendo, faça uma correntinha maior. Vou subir só mais uma correntinha, vou contar uma, duas no meu terceiro, eu vou voltar agora nessa correntinha todinha, puxando para cada ponto de base, cada correntinha, eu vou estar puxando um ponto baixo, tá bom? Dessa forma, tá ficando desse jeito, que é o mesmo trabalho que a gente fez aqui na alça, e aí a gente faz até chegar aqui no nosso início, tá bom? Façam de vocês dessa forma. Quando eu terminar, eu volto pra gente poder ir passando aqui nos espaçozinhos que é pra colocar ela. E aqui minha fitinha, né? Finalizei com o último ponto baixo. Eu só cortei o fio e dei um nozinho no fio que sobrou, nos dois fios, e cortei a ponta. Agora a gente vai fazer aqui, né, a nossa união. É só ir passando aqui, ó, passo um debaixo do outro, um por baixo. Dessa forma, eu acredito que toda crocheteira já fez isso. Gente, deixa eu falar uma coisa, né? Tem meninas reclamando do som dos meus vídeos serem baixos. E daí eu vou, né, no vídeo que as meninas falam, ah, o som tá baixo, eu vou lá e escuto. Sim, gente, às vezes fica baixo, né? Às vezes eu falo mais baixo, às vezes eu gravo à noite, meus filhos estão dormindo. Então eu falo um pouco mais baixo, mas não é nada baixo, 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 que não dê pra entender, que não dê pra ouvir, entendeu? Que não dê pra escutar a mensagem que eu tô passando. Então, assim, se tiver muito baixo, põe o fone de ouvido. Põe o fone de ouvido, que eu tenho certeza absoluta que dá pra tirar de letra, né? Entender o que eu tô falando, tá bom?
Eu gravo tudo aqui muito amador mesmo, muito, muito, muito. É no celular mesmo, é uma gambiarra em cima de uma cerâmica para poder estar passando para vocês. Então, não tem um quarto anti-ruídos, infelizmente vai pegar um som aqui e outro ali, na maioria das vezes, né? Mas enfim, é isso, tá bom, meninas? Passei um lado aqui, agora eu vou puxar aqui para mim estar passando aqui no outro. Aqui ficou arribadinho, ficou por baixo, então eu vou deixar essa parte aqui também por baixo, né? Assim, dessa forma. E vou seguir fazendo até chegar lá no meu final. Passando um, saltando o outro. Por baixo de um, por cima do outro. Logo, logo a gente vai chegar aqui no final. A parte de baixo eu vou dividir, fazer 2 vídeos. Eu não vou postar logo esse, pra vocês irem fazendo. E em seguida eu vou... Em seguida não, porque eu ainda vou gravar, né? Mas é coisa rápida. Tá gravando a parte de baixo, já solto pra vocês. E vou fazer também pra usar, né, como opção, um casaco, um kimono barra saída de praia, todo colorido, todo coloridinho. Então, se você tem restinhos de fio aí, já vão separando, que eu vou fazer ele todo com restos de fio, para que ele fique todo coloridinho. Então, eu passei aqui, agora eu vou ajustar, né? Vou puxar aqui para dar uma ajustada. Dobro aqui. O tanto de fio que sobrar para um lado, sobrar para o outro. Então, agora eu puxei demais, eu vou puxar para cá mais um pouquinho. Deixa eu ver agora se deu certo. Deu uma diferença pequena, mas enfim, é isso, tá bom?